Boa noite, buenas noches. Uma alegria muito grande, um privilégio, uma honra estar novamente aqui em Brasil e especialmente com vocês. Vocês perceberam que Sérgio Franco me ama muito, por isso falou assim tantas coisas. Eu também amo a ele. Deus tem unido nossos corações no espírito e também com muitos dos pastores que estão vinculados com o ministério de vocês. Louvado seja o Senhor. Estou também grato a Deus que esta vez minha esposa está comigo. Ela ama muito aos brasileiros, mas sofre muito calor do Brasil. Então, quando pode não vir, ela não vem. Mas esta vez ela sentiu também de estar. Assim que estamos contentos. Seguramente amanhã haverá alguma oportunidade para ela também cumprimentar a vocês e às vezes compartilhar alguma palavra que Deus inspira a ela. Nosso tema é paixão pelos perdidos, paixão pelas nações. Em nossa oração, que Deus, ao final destes 3 dias que estaremos juntos, realmente o Espírito de Deus possa renovar, acrescentar, inflamar nossos corações dessa paixão. Nestes dias temos cantado também algumas canções no encontro prévio com os pastores sobre voltar ao primeiro amor. É um tema muito atual. A igreja sempre precisa voltar àquele primeiro amor. Ao retornar ao primeiro amor, a igreja sempre recupera sua autêntica militância e a espiritualidade necessária para cumprir sua missão no mundo. E isso que nós desejamos nestes dias, o Senhor, através de sua palavra e a ministração do Espírito Santo, possa operar em nossos corações para renovar nosso primeiro amor. Quantos dizem amém? Um homem que tem inspirado sempre minha vida desde o dia de minha conversão foi o apóstolo Paulo. E neste tema, para mim, é um exemplo. Quando nós lemos sobre Paulo nas Escrituras, vemos um homem apaixonado por Cristo e pelos perdidos. Uma alma incendiada, totalmente entregue à sua missão. Consagrado sem medida. Desde o primeiro dia de sua conversão, quando Ananias batizou a ele e recebeu o Espírito Santo, já a Bíblia diz: logo ele pregava a Cristo, recém-convertido, e foi ameaçado de morte, mas ele continuou pregando e nunca parou de pregar aos perdidos, procurar as nações, até o último dia de sua vida. Para ele nada contava. Nada era mais importante do que cumprir a tarefa para a qual havia sido chamado por Deus. Ele diz: porém, nada
considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Não considerava importante nenhuma coisa, só cumprir com seu ministério. E aí surge uma pergunta: de onde lhe vinha esta força interior, esta paixão, este fogo em seu coração que nunca se consumia? Essa determinação para pregar a um tão grande número de pessoas. O que produzia nele esse fogo para que se entregasse plenamente à missão evangelizadora? Qual foi seu segredo? Esse é nosso tema. Descobrir o segredo. Qual é aquilo que produzia nele essa paixão por Jesus, consequentemente, paixão pelos perdidos, consequentemente, paixão pelas nações? Encontrei grande parte da resposta a esta pergunta na epístola de Paulo aos Romanos. Romanos é catalogado por os teólogos como uma das epístolas eminentemente teológicas, onde é desenvolvido o tema da justificação pela fé. Mas, olhando, estudando desde outra ótica esta epístola de Paulo aos Romanos, Deus abriu meus olhos, meu coração, além de suas palavras, descobrir o segredo de aquela paixão de Paulo. Por isso, eu em minha Bíblia, no cabeçalho desta epístola, escrevi assim: tratado magistral sobre a missão. Mais que um tratado teológico, eu encontrei um tratado sobre a missão da igreja, a missão de cada discípulo do Senhor. Então, sem mais preâmbulos, vamos lá, vamos a Romanos capítulo 1, e estaremos estes dias, teremos vários períodos para expor a palavra. Vamos a iniciar hoje com o capítulo 1. Se você está com sua Bíblia, pode abrir Romanos capítulo 1. Versículo 1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. A palavra servo em grego é doulos, e literalmente significa escravo. Escravo de Jesus Cristo. Eu não sei por que os tradutores da Bíblia colocam servo e não escravo. Parece o servo de Deus, não? Um pouco mais elegante, mas tem uma força quando você toma a palavra como originalmente foi escrito. Escravo, doulos de Jesus Cristo. Escravo é alguém que é propriedade de outro. O escravo não tem liberdade, não tem direitos próprios, não tem bens próprios,
não pode fazer o que quer. Ele, Paulo, pertencia completamente a seu Kyrios. O escravo tem um amo. Em grego a palavra amo é Kyrios, traduzido em nossas Bíblias, Senhor. E Paulo se autodenomina escravo de Jesus Cristo. Louvado seja o Senhor. Esta consciência que Pablo tinha de si mesmo é muito importante. E dice, chamado para ser apóstolo. Apóstolo é uma palavra grega. O português tomou do grego e incorporou esta palavra apóstolo. E significa enviado. Pablo sabia que o Senhor não havia chamado simplesmente para perdoar os pecados, mandar para o céu, dar vida eterna, sino para enviá-lo. Apóstolo, enviado. Um apóstolo é um enviado de Deus ao mundo, separado, afastado para o evangelho de Deus. Alguém escolhido, selecionado dentro de muitos. Para quê? Para o evangelho. Ou seja, para anunciar as boas notícias de Deus aos perdidos. Paulo tinha muita clareza. Sabia que havia sido separado para essa missão. Sua carga, seu chamado era salvar os perdidos e fazer dos perdidos igreja em todas as nações. Se nós queremos ter a mesma paixão de Paulo, precisamos ter a mesma consciência de nós mesmos. Quantos dizem amém? Que sou eu? Que é você? Um escravo. De quem? Jesus Cristo. Somos propriedade dele. Estamos para servir a Ele, viver para Ele. Você é um chamado para ser enviado. Você é um enviado. Um apóstolo é um enviado. Você é um enviado ao mundo. Você foi chamado, salvado, perdoado para ser enviado ao mundo, apartado para o evangelho. Amém? Fala comigo, disse comigo. Eu sou um escravo. Sou um chamado. Um enviado para o evangelho, para anunciar a Cristo. Aleluia. Amém? Prosseguimos com o versículo 2. Vamos ler 2, 3 e 4 agora. O qual, o evangelho, foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas sagradas escrituras, com respeito a seu filho, o qual segundo a carne veio da descendência de David e foi designado filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Um apóstolo é alguém que possui revelação acerca da pessoa de Jesus Cristo. Paulo fala isso com clareza em Efésios capítulo 3. Deus revelou o mistério de Cristo
aos apóstolos e profetas no Espírito. Assim, para ser apóstolo tem que ter revelação, saber quem é mesmo Jesus Cristo. Todo o Antigo Testamento é uma promessa, uma preparação para chegar ao Evangelho, a Cristo, o Filho de Deus, o nosso Kyrios. Tenhamos em conta que Pablo escreve esta carta para os irmãos que estão em Roma. Roma, capital do império. Quem estava em Roma? Qual era a pessoa mais importante de Roma? O César, o imperador. O título máximo de ele era Kyrios. Todo mundo tinha que confessar: o César é o Kyrios. E Kyrios significa que é dono de tudo. Kyrios com maiúscula. Ele é a autoridade suprema. Todo pertence a ele. E também Kyrios tem um sentido de divinidade. O César pretendia ser Deus, considerava ser um semideus. Por isso o título de Kyrios, que é a tradução do hebraico Adonai, quando foi traduzido o Antigo Testamento para a Septuaginta, traduziram Adonai como Kyrios, mi Deus, mi dono. E assim o César se arrogava aquele título de Kyrios. Pablo declara aqui que Evangelho, outrora prometido por intermédio dos profetas nas Sagradas Escrituras, com respeito a seu filho, vai a última frase do versículo 4, seu filho, Jesus Cristo, nosso Kyrios. A palavra, sempre que em português aparece Senhor, em grego é Kyrios. E explica também, Jesus Cristo era da linhagem de Davi, carne, ou seja, em sua natureza humana, não em sua natureza divina. Jesus tinha duas naturezas, divina e humana. Ele era 100% Deus e 100% homem. Aquele verbo que no princípio estava com Deus e que era Deus, se fez carne. Ele, sendo em forma de Deus, se vaziou a si mesmo e veio ao mundo em forma humana. Então, Maria foi a mãe de Jesus, não a mãe de Deus, como alguns grupos cristãos denominam a ela. Mãe de Jesus. Por isso diz Paulo, Jesus Cristo era da linhagem de Davi segundo a carne, ou seja, em sua natureza humana. Maria nunca foi mãe da natureza divina de Jesus. Seria impossível ser mãe de Deus. Deus não tem mãe, Deus é alfa e ômega, o princípio de todo, criador de todo. Amém? Então, de sua natureza humana, sim, foi Maria, e foi gerado nela pelo Espírito Santo de Deus. E diz, declarado filho de Deus pela ressurreição dentre os mortos. E isso nos remete ao Salmo segundo, Salmo messiânico, onde diz, proclamarei o decreto do Senhor. Ele me diz, quem fala agora é Jesus. Ele me disse, quem disse? O Pai. A quem disse? Ao Filho. Tu és meu filho. Eu hoje
te gerei. Pede-me, eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. E segundo pregou Paulo na sinagoga de Antioquia, ou Antioquia da Pisídia, esta profecia teve seu cumprimento no dia da ressurreição. Paulo disse: nós vos anunciamos o evangelho da promessa feita a nossos pais, como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Então Jesus, como sempre obediente ao Pai, a primeira coisa que ele escutou de seu Pai na manhã da ressurreição foi esta: tu és meu filho, eu te gerei hoje. Pede-me e te darei as nações por herança. E o filho, como sempre obediente, disse: Pai, eu te peço as nações por herança. E o pai disse: filho, está concedido, as nações são tuas. Amém? Por isso Jesus ressuscitado, Mateus 28, final, disse a seus discípulos, antes de ir para os céus: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Quanta autoridade? Toda. Portanto, ide, fazei discípulos a todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. O Pai deu ao Filho toda a potestade, toda a autoridade universal, no céu e na terra. Louvado seja o Senhor. Todas as nações pertencem a nosso Senhor Jesus Cristo, e chegará o dia que todo joelho se dobrará e todos confessarão que Jesus é o Senhor. Amém? Jesus pregava sempre em todas partes, temos já aprendido isto, o evangelho do reino de Deus. O mesmo faziam os discípulos. Em todos os povos, aldeias, sempre a notícia, a boa notícia, o evangelho era o evangelho do reino de Deus. Por que então nas epístolas, inclusive na epístola aos Romanos, esta expressão reino de Deus não é frequente? Quando Paulo fala do evangelho, veja no versículo 1, capítulo 1, versículo 1, diz: separado para o evangelho de Deus. E não usa a expressão reino. Por quê? Mais à frente, também aqui no capítulo 1, ele não usa esta expressão reino. Diz, por exemplo, não me envergonho, no versículo 16, do evangelho,
porque é o poder de Deus para a salvação. Só diz Evangelho. Também diz Evangelho de seu Filho, versículo 9. O meu Evangelho, no capítulo 16. Então surge uma pergunta: por que quase nunca usa a expressão completa o Evangelho do Reino de Deus? Nas epístolas a expressão reino aparece várias vezes, mas não é tão frequente. A palavra reino aparece no Novo Testamento 133 vezes. Porém, na maioria das vezes, nos 4 evangelhos e em Atos. No entanto, nas epístolas, o tema segue sendo o mesmo, porém muda a expressão. Vou explicar. A síntese do querigma de Jesus Cristo é chegado o reino de Deus. Isso que Jesus anunciava. E a síntese do querigma dos apóstolos era e é: Jesus Cristo é o Kyrios, o Senhor. Estas duas expressões, reino e senhorio, são sinônimos, como se pode apreciar no paralelismo da poesia hebraica, no Salmo 145 e em muitos outros salmos. Salmo 145, 13, diz: o teu reino é o de todos os séculos, e o teu senhorio, nesta versão diz domínio, outras versões diz senhorio por todas as gerações. Paralelismo da poesia hebraica consistia em, com 2 frases diferentes, dizer a mesma coisa. Séculos e gerações, pelos séculos, pelas gerações, são sinônimos. Reino, domínio, senhorio, são sinônimos. Então está dizendo a mesma coisa. Agora, por que nas epístolas os apóstolos mudaram de expressão de reino para senhorio? Nós podemos lembrar que a palavra Kyrios, no Novo Testamento, referido a Cristo, se repete mais de 600 vezes. A palavra Kyrios, 610 vezes no Novo Testamento referido a Cristo. 260 vezes nas epístolas. Só em Romanos, 40 vezes se fala de Jesus como Kyrios e poucas vezes reino. Por quê? Os apóstolos, sem mudar o tema, tiveram a lucidez de mudar a expressão, a fim de fazer uma adaptação cultural ao contexto do Império Romano, onde se difundiu o Evangelho. Os judeus podiam entender bem o conceito do reino de Deus, pois para eles, para os judeus, a autoridade máxima sempre havia sido o rei. E se Deus é rei, é a autoridade máxima. Porém, quando o Evangelho se estendeu ao Império Romano, nesse império havia muitos reinos e muitos reis debaixo da autoridade de César. O título máximo do império era ostentado pelo imperador, a quem chamavam o Kyrios.
que significava dono, senhor do império, e com pretensões de divindade. Paulo teve a lucidez espiritual e intelectual de entender que se usasse a expressão reino, ou chamasse a Jesus de rei, pelo contexto cultural da época, ficaria localizado em um nível inferior ao de César. Porque estava o César, o Quírios, e debaixo do César havia muitas nações, e essas nações, muitas delas eram reinos, e sobre cada reino, cada nação havia um rei. Colocar a Jesus ou falar de Jesus como rei era colocar debaixo de César. Por isso, com essa lucidez própria espiritual de um apóstolo, Paulo faz uma adaptação à cultura da época e proclama que Jesus é o Quírios, Ele é nosso Quírios. Como diz em grego, Jesus Cristo, Quírios nosso, dando a entender que nosso verdadeiro Quírios não é o César. Quem é? Jesus. E essa foi uma confrontação no Império Romano por aquele tempo. De aí surgiu também a perseguição. Em Efésios e em Filipenses, Paulo proclama a suprema grandeza do poder de Deus, que exaltou a seu Filho acima de tudo e de todos. Em Efésios ele diz, falando do poder de Deus, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Amém? E em Filipenses, Paulo declara, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Louvado seja o Senhor. Bate palmas para aquele que exaltou a Jesus entre os mortos. Então, queridos, falar de Jesus como Senhor é o mesmo que pregar o Evangelho do Reino de Deus. Uma expressão muito mais apropriada ao contexto cultural onde o Evangelho se divulgou, como foi o Império Romano. Muito bem, vamos ler o versículo 5. Diz assim: por intermédio de quem? De Jesus, nosso Senhor, viemos a receber graça e apostolado, por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios. Eu gostaria já de esclarecer que a palavra gentil em grego é etnia. Etnia, como dizem? Etnia. Muito bem. Quando diz ide, fazei discípulos a todas as etnias, aí está traduzido nações. Então, tranquilamente podemos a palavra gentil ou gentios traduzir nações. Então, Pablo diz que o Evangelho é para a obediência por fé entre todas as nações.
Este versículo 5 revela três coisas. Primeiro, eu gosto desta expressão de Paulo, muda para o plural. Estava falando de si mesmo, mas agora diz por intermédio de quem viemos a receber, persona plural. Paulo tinha consciência de equipe, mentalidade de corpo. Então, por isso está falando de modo plural. A segunda coisa que revela este versículo, reconhece a origem da sua vocação e do dom para exercer seu ministério. De Jesus Cristo recebimos a graça, esse é o dom, e o apostolado. O dom e a vocação. Apostolado é um chamamento, uma vocação. O dom é a capacidade dada por Deus, por graça, que nos habilita, nos dá uma habilidade, um carisma, para cumprir com nossa vocação, que é o apostolado. Então, graça e apostolado, dom e vocação, têm a mesma origem. Jesus Cristo, de quem recebimos graça e apostolado. Para quê? O objetivo do apostolado. Para quê? Para a obediência por fé entre todas as nações. Então, sua missão como apóstolo era ir a todas as nações para que todas ouvissem o evangelho, crescem e lhe obedecessem. O evangelho deve ser crido e obedecido. Ou melhor, o evangelho tem uma finalidade última. O evangelho tem que ser obedecido. Mas a única forma de obedecer o evangelho é mediante a fé. Por isso, Paulo disse aqui, obediência por fé entre todas as nações. Versículo 6, vamos ler até o versículo 10. De cujo número, entre os quais sois também vós. Agora se dirige aos destinatários específicos desta epístola, chamados para ser de Jesus Cristo. A todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para ser de santos, graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Quírio Jesus Cristo. Primeiramente, dou graças a meu Deus mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamado a vossa fé, porque Deus a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós em todas as minhas orações, suplicando que em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos. Fica claro que quando Paulo enviou esta carta, já havia discípulos em Roma. E a eles foi dirigida esta epístola. Muitos desses discípulos, eram muito bem conhecidos por Paulo. Porque no capítulo 16, nas salutações, ele menciona os nomes específicos de muitos deles. Alguns deles eram filhos espirituais de Paulo.
cooperadores, colaboradores. Mas quando ele escreveu esta carta, até esse momento, Pablo nunca havia estado em Roma com os irmãos, com a igreja. Segundo sua explicação, no capítulo 15, a razão havia sido sua intensa dedicação à obra de evangelização desde Jerusalém até Ilírico. No entanto, orava sempre por eles, dava graças a Deus, pois a fé deles era divulgada desde Roma por todo o mundo, pois Roma era o centro do império. Agora no versículo 11 até 15, vamos ler até 16, Pablo explica seu propósito, porque ele tem tanta vontade de ir a Roma. Porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados, isto é, para que em vossa companhia reciprocamente nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ir ter convosco, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios. Pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vosotros em Roma. Pois não me envergonho do evangelho, versículo 16, porque o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Se nós observarmos com atenção, aqui Pablo tem dois propósitos claros, porque ele quer ir a Roma. Um propósito é edificar aos irmãos. E outro propósito é evangelizar aos perdidos. Ele quer ir a Roma para confortar, ser confortados, edificar, dividir algum dom espiritual com eles, mas também com clareza diz, conseguir igualmente entre vós algum fruto. Eu quero estar em Roma, quero pregar o evangelho, porque sou devedor aos moradores de Roma também. A todos sou devedor. Qual é tua dívida? O evangelho. Eu quero pregar o evangelho aos gregos como a bárbaros, sábios como a ignorantes. Eu quero ter fruto entre gente muito simples, ignorante, e entre a elite de Roma. Eu quero pregar o evangelho, porque não me envergonho do evangelho, que é o poder de Deus para a salvação a todo aquele que crê. Amém? Queridos, se Paulo viesse a Cabo Frio, o que faria? Se ele fosse a Rio, o que faria em Rio? As duas coisas. Amém? Aí está a nossa fraqueza. Eu tenho vindo a Brasil muitas vezes, sempre com pastores, com obreiros, com a igreja. Poucas vezes
ocasionalmente pregar a algum camarada por aí. Mas Paulo não se conformava só viajar para edificar a igreja. Ele tinha paixão pelos perdidos, sempre, em todo lugar. E com clareza ele está explicando o propósito dele para ir a Roma. Logicamente ele, se viesse a Cabo Frio, não ficaria 3, 4 dias como nós. Ele ficaria mais tempo. Edificar a igreja e evangelizar. Amém? Evangelizar. E assim puxava toda a igreja para a rua, para ir aos perdidos, porque ele tinha uma paixão pelos perdidos, ele não podia parar. Veja esta expressão. Enquanto a mim, estou pronto para anunciar o evangelho a vós que estáis também em Roma. Estou pronto. O que significa estou pronto? Estou queimando no meu interior. Já não posso me conter. Já foi dada a partida. Eu quero chegar até vocês. Eu quero estar em Roma para pregar o evangelho também ali na capital do Império Romano. Muitos têm vergonha de pregar o evangelho aos perdidos. Paulo disse, eu não tenho vergonha. Vergonha é roubar. Vergonha é matar. Vergonha é adulterar, fornicar, mentir. Isso é vergonha. Pregar o evangelho. Anunciar às pessoas uma boa notícia. Notícia de salvação. Comunicar aquele poder que pode mudar vidas, famílias, cidades, nações. Como vou ter vergonha de anunciar uma notícia semelhante? Eu não tenho vergonha, não me envergonho do evangelho, porque o poder de Deus para a salvação a todo aquele que crê. Amém. Paulo estava convencido, totalmente convencido, que o evangelho é o único meio de salvação e de transformação. A palavra poder aqui em grego é dinamis. O evangelho é a dinamis de Deus. Aquele viciado, drogado, aquele homossexual, aquele corrupto funcionário público, aquele empresário avarento. Nós temos a cura, a solução, a salvação. Temos o poder que pode mudar aquela pessoa, aquele viciado, transformá-lo em um homem novo, liberto totalmente. Pode mudar aquele avarento em um homem generoso. Pode mudar aquele criminoso em um homem cheio de amor. O evangelho é o poder de Deus para a salvação a todo aquele que crê. Amém? E com esta convicção, com esta dinamis, a palavra dinamita vem de dinamis, tem raiz grega. Temos a dinamita de Deus, a bomba, Dinamite. Obrigado. Dinamite de Deus. Temos
a bomba, que é o Evangelho, uma bomba de Deus no meio das nações. Porém, esta bomba não mata, o contrário, dá vida. Amém. Não destrói, constrói, edifica. Louvado seja o Senhor. Que bomba tremenda a de Deus. Como podemos envergonhar de anunciar o Evangelho? Paulo estava totalmente convencido desta realidade. De aí a paixão pelas nações. Quando nós lemos com atenção a primeira parte do capítulo 1, depois passamos a capítulo 15, que o último dia vamos desenvolver mais, agora vou passar rapidinho. Veja o que ele disse no capítulo 15, versículo 15. Entretanto vos escrevi em parte mais ousadamente, como para vos trazer isto de novo à memória, por causa da graça que me foi otorgada por Deus, para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre as nações, no sagrado encargo. Veja que expressão! No sagrado encargo de anunciar o Evangelho, de modo que a oferta deles seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. Sagrado encargo de anunciar o Evangelho entre as nações. Agora aqui diz, para que a oferta deles seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. Eu leio em espanhol outra tradução desta expressão, gosto mais, porque diz assim em espanhol: no sagrado encargo de anunciar o Evangelho, de modo que as nações sejam oferta aceitável, santificada pelo Espírito Santo. Não a oferta das nações, sino que as mesmas pessoas, eles, sejam oferta agradável para Deus, santificada pelo Espírito Santo. Que significa isto, queridos? Veja a situação das nações: Argentina, Brasil, Paraguai, Bolívia, Chile, tudo, como está? Cheio de pecado, maldade, iniquidade, toda sorte de pecados, famílias, nações cheias de pecado, uma sujeira moral, espiritual. Estamos descendo aos graus mais baixos da iniquidade. Mas Paulo vê as nações, o potencial, com a visão do Evangelho. Eu recebi o sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus, de modo que as nações sejam salvas, santificadas pelo Espírito, e as nações, as pessoas, sejam uma oferta santificada, aceitável para Deus. Que visão! Nações mudadas, transformadas pelo poder do Evangelho do Senhor. Que maravilha! E diz no versículo 17: tenho, pois, motivo de gloriar-me em Cristo Jesus, nas coisas concernentes a Deus, porque não ousaria discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por mim intermédio,
para conduzir as nações à obediência, por palavra e por obras, por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo, de maneira que desde Jerusalém e circunvizinhanças até ao Ilírico tenho divulgado o Evangelho de Cristo. Que tremendo! Não fui eu, foi Deus que fez as obras, aquelas que Cristo fez por meu intermédio, para conduzir as nações à obediência. Veja o que aconteceu. Ele iniciou aí em Damasco, depois foi a Jerusalém. E disse, desde Jerusalém e por todas as circunvizinhanças até Ilírico. Onde está Ilírico? Lembra o mapa da Europa? Jerusalém, no fundo do Mediterrâneo, lá. De aí de Jerusalém, aqui está o Mediterrâneo. Ele foi pregando em todos, todo foi cheio do Evangelho de Cristo. Toda a atual Turquia foi evangelizada. De aí passou a Grécia. Ao norte de Grécia está Acaia. Ao norte de Acaia, Macedônia. Ao norte de Macedônia, Ilírico. Já chegou ao centro da Europa. Todavia não tinha chegado à Itália. Você lembra que está Turquia, Grécia, Itália e Espanha no mapa da Europa. Ele já tinha chegado até acima de Grécia, acima de Macedônia. E agora quer chegar também à Itália, quer chegar a Roma. Que homem tremendo! Desde Jerusalém, por todas as regiões circunvizinhas, até Ilírico. Disse ele, tenho enchido todo com o Evangelho de Cristo. É possível ou não é possível? Queridos, ele não tinha uma gráfica. Não havia livros, Novo Testamento não estava escrito, não havia rádio, não havia carro, não havia aviões, televisão, internet, iPad, e já eu fico perdido. Eu nasci no século passado, tudo isso é para vocês. Mas toda a tecnologia moderna, ele não tinha nada. E como conseguiu declarar, tenho enchido todo com o Evangelho de Cristo, mas agora não tendo já campo de atividades nestas regiões, e desejando a muito visitar-vos, penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha, pois espero que de passagem estarei convosco e que para lá seja por vós encaminhado, depois de haver primeiro desfrutado um pouco a vossa companhia. Este louco Paulo. Veja, ele está já programando ir a Roma, a Itália. Mas para quê? Edificar, evangelizar. Só isso? Não. Ele tem outro. Ele quer ir onde? Espanha. Eu vou a Roma, mas vocês vão encaminhar-me para Espanha. Isso significa, em outros termos modernos, irmãos, você me tem que pagar o tiquete de avião de Alitalia, Roma, Madrid. Isso significa encaminhar, cooperar com os gastos de aquela viagem, assim, a paixão pelas nações. Ele continua. Paulo não parava, não importava o sacrifício, era a paixão que ardia no seu interior.
Eu devo o evangelho a todos. Estou pronto. Tenho ânimo de pregar a todos. Devo o evangelho. Nossa pergunta: de onde brotava? Que alimentava em Paulo esta força, esta paixão, este fogo, esta vontade, esta determinação de considerar tudo lixo para ser como Cristo e levar o evangelho até o último lugar da terra? E aí chegamos à nossa resposta. Descobri, estudando Romanos e orando, clamando, dizendo: Deus, eu quero igual, a mesma paixão, Deus. Qual é o segredo? Me revela o segredo. Eu compreendi o que vou dividir com vocês nestes dias. Eu compreendi e descobri que Paulo, por dizer de um modo gráfico, explicativo, didático, vou dizer assim. Eu compreendi, estudando Romanos, que Paulo tinha perante dele uma visão panorâmica, como este quadro. Permanentemente um quadro vivo. E este quadro produzia nele esta paixão. Agora esse quadro está dividido em 4. Você pode tirar uma linha assim, já ficaram 2 quadros. Tira outra linha no meio, já ficaram 4. 4 quadros. Como um plasma dividido em 4, vê como está aí. E ele estava constantemente vendo este quadro. 4 quadros vivos. O primeiro está em Romanos capítulo 1. Leímos agora hasta versículo 17. A segunda parte do capítulo 1, a descrição mais cru desta realidade, a degradação moral da humanidade. Amanhã pela manhã vamos ver esse primeiro quadro. Segundo, capítulo 2 de Romanos. O inevitável e justo juízo de Deus. Se fala pouco sobre o juízo, não é popular. Paulo estava vendo constantemente que todos aqueles que estão no primeiro quadro vão ser julgados. Há um juízo justo e inevitável para toda a humanidade. E isso tornava dramático o primeiro quadro, porque uma humanidade corrupta, pecaminosa, finalmente todos vão morrer e acaba tudo, seria mais simples, não seria tão dramático como é. Pero há uma eternidade. Todas as pessoas que você conhece e não conhece neste mundo, um dia vão ser julgados por Deus. E esse quadro Paulo tinha perante, por isso escreve capítulo 2 de Romanos. Terceiro quadro. Deus, por sua graça, proveu uma salvação completa para todos por meio de Jesus.
E aí entramos no capítulo 3 de Romanos. E continua capítulo 4, 5, 6, 7 e 8. Não é apenas perdão dos pecados e vida eterna. Uma salvação completa significa a mudança total da pessoa. E isso está naqueles capítulos 3, 4, 5, 6, 7, 8 de Romanos. Todos aqueles que estão no primeiro quadro, por todos eles, Jesus morreu na cruz e proveu uma salvação completa. Vamos ver nestes dias essa salvação completa que Jesus trouxe. Agora o quarto quadro. Pregar o Evangelho é o único caminho para que os homens sejam salvos. Quantos dizem amém? Amém. Tudo que Jesus fez na cruz para salvar aqueles que estão no quadro 1, se nós não pregamos o Evangelho, todo o sacrifício de Cristo foi em vão. E os pecadores serão sometidos ao juízo de Deus para ir eternamente ao inferno. Pregar o Evangelho. Lembra aquele texto em Romanos capítulo 10. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será. Como vão invocar? Naquele em que não han crido. Como vão crer naquele de quem não tem ouvido? Como vão ouvir se não há quem pregue? Como vão pregar se não são enviados? Então temos o capítulo 10 e o capítulo 15, que está com clareza mostrando como o Evangelho tem que chegar a todas as nações. As nações não têm solução sem o Evangelho. Amém? Este é nosso tema nestes dias. Hoje foi só uma preparação, uma introdução. Amanhã vamos entrar em estes 4 quadros. Agora, se você quer simplificar, para lembrar bem, porque são frases algumas um pouco longas, vou poner uma palavra em cada quadro. Primeiro quadro é pecado, o pecado. Segundo quadro, o juízo. Você pode aí desenhar outro, ou acrescentar. Primeiro quadro, o pecado. Síntese, a degradação moral da humanidade. Segundo quadro, com uma palavra, o juízo. Terceiro quadro, a redenção. A redenção. E quarto quadro, o Evangelho. O Evangelho. Assim vamos a desenvolver nestes dias com a graça do Senhor. E nossa oração, que o Senhor coloque estes 4 quadros em nossa mente, em nosso coração. De aqui à frente não possamos esquecer jamais e podamos viver cada dia como Paulo, vendo estes 4 quadros vivos, reais, e aquilo vai ir gerando em nosso coração aquela paixão, aquele fogo. Louvado seja
oh Señor. Amén.